Olá, olá, cá estamos nós para mais um vídeo, desta vez sobre Plutão, os ângulos de Plutão, que é o último dos transpessoais. Plutão significa sempre morte, poder, transformação, lixo, submundo. O toque de Plutão a um planeta pessoal, e já sabe, ou a um luminar, Sol, Lua ou Vênus, Marte, Mercúrio, é sempre um chamamento. Plutão pede sempre, quando toca num planeta pessoal, e mesmo quando toca num planeta social, Júpiter ou Saturno, pede sempre transformação, pede sempre transmutação, pede sempre que olhemos para as nossas sombras, para os nossos lixos e os tentemos alquimizar, transformar. Basicamente, Plutão obriga a morrer e a renascer melhorado, alquimizado, transformado. Portanto, vem ativar o pior de nós para que possamos transformá-lo e para que possamos redimirmos-nos. Esse é o apelo de Plutão. Plutão é o último dos transpessoais, significa morte, transformação, significa redenção, alquimia, significa também a vontade coletiva, o sacrifício, e é a oitava superior de Marte. Marte é um planeta pessoal, a vontade do ego, e Plutão é a sua oitava superior, é também a vontade, mas a vontade virada para o coletivo, é portanto já a transformação. O que significam os ângulos de Plutão, portanto, aos planetas, aos luminares, Sol e Lua, aos planetas sociais, Júpiter e Saturno, e aos planetas pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte. É isso de que vamos falar hoje. Para já, subscreva o canal, deixe o seu like, que muito me ajuda. Estão a crescer a nossa família, aqui no YouTube está a crescer, estão a crescer os nossos subscritores, que bom, e fique por aqui. Bom, então, vamos ver aqui um mapa astral, começamos sempre por aqui. Aqui temos este mapa astral, aqui esta pessoa tem o ascendente em Leão, naturalmente o descendente em Aquário. Já sabemos, portanto, depois temos as casas, 1, 2, 3, 4, 12, os planetas, todos os signos, como aqui vemos, e depois os planetas distribuídos pelas casas e pelos signos, e aqui os ângulos mais tensos, como por exemplo uma quadratura 90 graus, ou por exemplo uma oposição 180 graus, e ângulos mais harmoniosos, que podem ser os de 120 graus, ou os sextis 60 graus. E portanto aqui temos os ângulos. Vamos então descobrir Plutão. Onde é que está Plutão? Plutão está aqui. Plutão está aqui, e então vamos tentar perceber os ângulos que Plutão faz num qualquer mapa astral. Não tem que ser necessariamente este, porque agora vou falar de todos os ângulos que ele pode fazer. Então, quando Plutão tem um ângulo com o Sol, o que é que significa Plutão ter um ângulo ao Sol? Depende do tipo de ângulo. Sabemos é que o Sol é a consciência e Plutão tudo aquilo que acabei de dizer há pouco. E, portanto, o Sol é a consciência, é a vitalidade, é a nossa vida, é a forma como nos apresentamos de alguma forma. Sol é luz, é consciência. E, portanto, um Plutão tenso ao Sol, ou seja, uma quadratura ou uma oposição, temos alguém que sofreu prepotência e que de alguma forma tem ali prepotência também, ou seja, necessita de parar, necessita de pensar sobre isso. A vida vai trazer rupturas para que a pessoa transforme essa sua natureza prepotente ou transforme o trauma da prepotência que sofreu de alguém. Quando o Plutão e o Sol estão num ângulo harmonioso, estamos só a falar dos ângulos, dos aspectos maiores, ok? Portanto, estamos só a falar quando é tenso, quadratura e oposição, e estamos a falar depois quando são ângulos harmoniosos, 120 graus ou sextis. Não falamos ainda dos ângulos menores, como por exemplo o quintilo, biquintilo ou por exemplo um quincúncio. Não. Agora só os ângulos maiores. Quando Plutão e o Sol estão num ângulo harmonioso, sextil 60 graus ou trígono 120 graus. O que é que pode significar? Significa que a pessoa cria
O Sol é consciência, é também a criatividade, é a criação, é a luz. Significa a criação sem qualquer medo, porque há um ângulo harmonioso com Plutão. Plutão fala dos medos e dos lixos, mas quando estes dois estão em harmonia, a pessoa consegue fazer toda a sua alquimia sem grandes medos, sem grandes pânicos, e portanto é uma pessoa que sempre se coloca em causa, sempre se interroga, sempre faz perguntas, sempre inquieta, sempre à procura, sempre em busca, mas num certo sentido, de uma forma criativa e harmoniosa. Plutão-Lua, Plutão-Lua, Plutão, o poder, a transformação, a posse, o controle, o lixo, a vontade coletiva, o sacrifício, o último dos transpessoais e também o guerreiro espiritual quando já está regenerado. E a Lua, as nossas emoções, os nossos vazios emocionais mais profundos. Ora, quando Plutão e a Lua estão unidos por um ângulo ou se tocam por um ângulo tenso, então podemos ter rupturas emocionais muito profundas. Por exemplo, uma oposição pode significar uma única ruptura que marca a pessoa para uma vida inteira, por exemplo, a morte de uma mãe. Obviamente, temos que olhar para o mapa de uma forma global e tentar perceber se há outros aspectos que sublinhem e reiterem este. Não tem necessariamente uma oposição entre a Lua e Plutão que ser a morte de uma mãe. Pode ser. Temos depois que olhar para outros aspectos e para o mapa todo. Um mapa é muito complexo. Nós não somos, repito, o nosso signo solar apenas. Um mapa é o conjunto de muita coisa. E as ligações que os planetas fazem no meu mapa, os ângulos, podem ser completamente diferentes dos ângulos que os mesmos planetas fazem no mapa de outra pessoa, ok? Bom, então, um ângulo tenso entre o Plutão e a Lua pode significar rupturas emocionais profundas. No caso de uma oposição, poderá significar, por exemplo, uma ruptura, uma única ruptura que marca para a vida inteira e que vai ter repercussões depois para a vida inteira. Pode ser eventualmente a morte de uma mãe, se for uma quadratura. Bom, se for uma quadratura, é ao longo da vida as emoções sempre muito intensas e sempre com muitas convulsões emocionais. É também um indicativo de profundo ciúme, porque a Lua são os nossos vazios emocionais e Plutão quer controlar. E, portanto, num ângulo tenso, isto é reiterado, é sublinhado. Mas, e se estiver num ângulo harmonioso? Bom, então as nossas emoções, a nossa Lua, tocada por este transpessoal que é Plutão, está preparadíssima para as devidas transformações, sem medos ao longo da vida, de qualquer maneira. Sendo um ângulo positivo, ou melhor, sendo um ângulo mais harmonioso, ou sendo um ângulo mais tenso, uma ligação entre Plutão e a Lua significa sempre alguém que terá sempre relacionamentos muito, muito profundos, muito intensos. A palavra é intensidade. Plutão-Vênus. Ora, é uma pessoa passional, também nada é levezinho para alguém que tenha no mapa o toque entre Plutão e Vênus. Quando estes dois se tocam, mesmo que num ângulo harmonioso, tudo é muito passional. E, portanto, a pessoa é um pouco escrava daquilo que coloca no outro, das projeções que coloca sobre o outro. Num ângulo tenso, quando é uma oposição, uma vez na vida a pessoa tem uma desilusão amorosa profundíssima e isso acaba por ser uma marca para a vida, portanto ali há qualquer coisa que destrói o romantismo da pessoa, portanto uma oposição marca um acontecimento profundo a nível amoroso na vida da pessoa, portanto, e a vida vai obrigar a regenerar a forma da pessoa viver os afetos, não tão de uma forma possessiva, portanto, a reconsiderar a forma como olha para os afetos, numa quadratura entre Plutão e Vênus, a pessoa pode até atrair alguma violência e ela própria ser um pouco violenta, demasiado ciumenta, demasiado possessiva e, portanto, é preciso
olhar para este aspecto quando o encontramos no mapa astral com muito cuidado e olhar para o restante mapa. Uma quadratura entre Plutão-Vênus indica sempre, ou pode indicar sempre, alguma violência. São pessoas altamente excessivas. Num ângulo harmonioso, sextil 60 graus ou 120 graus trígono. Bom, então as pessoas são profundamente intensas, mas não resistem às transformações da vida e pretendem, no fundo, aprender com todas essas grandes transformações. Ou seja, a pessoa nunca passa por acontecimentos muito graves no sentido de ficar destruída, porque por muito graves ou sérios que os acontecimentos sejam, a pessoa lida de uma forma diferente, com mais capacidade de aceitação, com vontade de se transformar, e isso faz toda a diferença. Plutão-Mercúrio. Mercúrio é a nossa mente racional, é a nossa inteligência, e Plutão são as profundezas da psique, são as nossas sombras, o nosso lixo, tudo aquilo que armazenamos e que às vezes nem queremos trazer à consciência. Bom, num ângulo positivo, em qualquer ângulo, quando Plutão e Mercúrio, se tocam, temos um mergulho numa dimensão que normalmente não está à vista, portanto, no inconsciente ou no subconsciente, num ângulo harmonioso, num ângulo harmonioso, Plutão encontra as respostas que quer, ou dá aqui a Mercúrio, as respostas que Mercúrio quer. Num ângulo tenso, pois as pessoas não ouvem rigorosamente nada, não questionam nada, e um Mercúrio e quadratura a Plutão, por exemplo, são aquelas pessoas absolutamente irascíveis que acham que sabem sempre tudo, e obviamente que tudo fica muito complicado para elas no trato com os outros. E agora vamos para Plutão-Marte. Marte a vontade pessoal, Plutão a vontade coletiva, e portanto Plutão é a oitava superior de Marte. Num ângulo harmonioso, sextil ou trígono, 60 graus ou 120 graus respectivamente, então a pessoa, quando quer alguma coisa, não vai parar, dá-lhe uma força hercúlea e vai conseguir aquilo que quer. É determinada, tem força, tem coragem, e o céu vai permitir, porque normalmente não quer coisas más, nem quer prejudicar ninguém, até porque Marte, que é o ego, já recebe o apelo de Plutão e recebe-o sem ruído no canal, ou seja, muitas vezes põe esse ego e essa vontade pessoal ao serviço dos outros, da vontade coletiva, que é o que significa Plutão. E, portanto, a pessoa é protegida, digamos assim. Numa quadratura é o sentimento de frustração, porque dá muito egoísmo. Por um lado é Marte, que é o eu, por outro lado Plutão, a vontade coletiva, num ângulo tenso de 90 graus, é o egoísmo, é o querer porque sim, é o querer estar à frente de toda a gente, é a manipulação, é o sai daqui que eu vou entrar, enfim. E, portanto, o que é que isto traz? Traz violência, traz muita raiva, traz propensão para acidentes, porque a pessoa está sempre muito nervosa, embora aparentemente se tente controlar, porque compreende que está sempre em ebulição e não quer passar isso para os outros, e Plutão obriga a controlar, mas no fundo é um aspecto de enorme frustração. Quando olhamos para ele no mapa astral, no mapa natal, convém ver muito bem o resto do mapa para perceber que outros aspectos podem mitigar este e de que forma se pode trabalhar esta quadratura que é tão complexa. Num mapa natal masculino pode indicar machismo, compulsão sexual ou até mesmo uma impotência. Obviamente a vida vai obrigar a pessoa a transformar, porque Plutão obriga sempre, a dada altura, a pessoa a transformar-se, e a partir daí a pessoa vai compreender que esta não é uma fórmula correta e, portanto, vai alquimizar-se. Normalmente isto acontece quando alguns trânsitos assim o proporcionam. Bom, Plutão, Júpiter, e Júpiter já é um planeta social.
Júpiter é a bênção, a sorte, a ética, a aprendizagem, a consciência. Plutão é tudo aquilo que já dissemos várias vezes. Num ângulo harmonioso, 60 graus, 120 graus, sextil ou trígono, respectivamente, temos a verdade acima de tudo, morrer pela verdade. Num ângulo tenso, quadratura 90 graus ou 180 graus de oposição, temos aqui alguém que é um pequeno talibã que quer impor os seus valores aos outros, são teimosos ao ponto da tirania e ainda há aqui muito medo da morte, ainda que escondido. Plutão, Saturno, senhor do karma, é outro social, aquele que nos obriga a pagar a conta pelas ações do passado, aquele que nos põe no lugar, unido aqui a Plutão. Digamos que se Plutão é uma espécie de grande cobrador, Saturno é uma espécie de mini cobrador. Eles são muito parecidos num certo sentido, porque nos obrigam à transformação, obrigam-nos a olhar para as nossas sombras, para as nossas atitudes e obrigam-nos a transformarmos-nos se quisermos ir em frente, se quisermos ter futuro, se quisermos ir ter com Júpiter, temos de passar pelo crivo de Saturno. Ora, estes dois, Plutão e Saturno, num ângulo harmonioso, são pessoas muito fortes, muito firmes, muito determinadas, são líderes, porque Plutão é extremamente forte, Saturno também. Ora, num ângulo tenso, numa quadratura 90 graus ou num ângulo de 180 graus, Saturno vai rejeitar a transformação pedida por Plutão. E, portanto, são pessoas que cristalizam, são pessoas que ficam muito rígidas, muito teimosas, foram submetidas provavelmente em criança, ou pode indicar isso a violência, têm trauma de violência, podem não ser violentas, mas terem passado por essa violência, muitas vezes porque Plutão está na equação e Saturno também. A pessoa não explode, não tem uma raiva ativa, mas tem-na de forma passiva e, portanto, a pessoa implode e um dia, se não aprender a lidar com as suas sombras, com os seus traumas, com as suas mágoas, pode mesmo vir a ter uma doença para a vida, tanto sendo a vida a obrigar a uma transformação radical. Claro que estas coisas não são líquidas, é preciso olhar o resto do mapa, sempre de uma forma global. Uma pessoa não é um ângulo, um mapa natal é um mundo, é conjunção de várias variáveis e da forma como elas estão ligadas entre si. Plutão-Urano. Ora, Plutão-Urano. Urano é o primeiro dos transpessoais e, portanto, ensina o desapego. Plutão é o último dos transpessoais e, portanto, temos aqui um conflito entre a liberdade uraniana e o poder de Plutão. Há sempre este conflito, ainda que estejam em ângulo harmonioso. Num ângulo harmonioso, portanto, a pessoa quer ser livre e aprenderá a ser livre para depois usar essa liberdade a favor dos outros. Vontade coletiva Plutão. Num ângulo tenso, este conflito de liberdade e poder intensifica-se e, portanto, a pessoa contesta o poder dos outros para chegar ao poder e fazer os mesmos erros que os outros, indica alguma inveja. E a pessoa pode, por exemplo, acabar a ter um AVC, um ataque de coração, enfim, porque mais uma vez a vida vai acabar por ensinar de uma forma ou de outra. Plutão ganha sempre e sempre exige de nós transformação. Não há forma de ganhar a Plutão. E então agora, se formos a Plutão, Neptuno, Plutão-Neptuno, vamos ver se eu tenho aqui Plutão-Neptuno. Neptuno é o amor universal e Plutão é a vontade coletiva. Num ângulo harmonioso significa extrema generosidade e a pessoa tem uma profunda consciência de que fazemos parte de um todo e quer de facto que toda a gente viva muito, muito bem. Ora, e a vida vai proteger esta pessoa. Há alguém que tenha um ângulo tenso entre Neptuno e Plutão, é alguém que muitas vezes acredita, por exemplo, em falsos profetas, e há alguém que
ainda não consegue ouvir verdadeiramente o apelo de Plutão, porque ainda cai em tentações ou, como por exemplo, falsas crenças, enfim, porque segue demasiado os outros e, enfim, e ainda se perde em algumas ilusões coletivas, digamos assim. Bom, acabamos os ângulos de Plutão. Para a semana temos mais. Já não é sobre os ângulos de Urano, Neptuno e Plutão. Para a semana vamos ter um vídeo sobre a Lilith. O que é que representa a Lilith no nosso mapa natal? Um beijinho e até lá. Deixa-me só dizer-lhe que este é Plutão. Onde encontrar este símbolo no seu mapa natal, encontrou Plutão e saberá em que casa é que ele está, em que signo é que ele está. Já sabe ou poderá saber o que isso significa, porque já deixei um vídeo sobre isso aqui no canal, e agora também já sabe o que significam os seus ângulos, os seus aspectos, ok? E assim devagarinho vamos aprendendo a interpretar um mapa. Já sabe, subscreva o canal, deixa o seu like, um beijinho e até para a semana.